Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Aqui é o segundo vídeo. Por que Cristo fala ali em Lucas 11, Marcos 3, Mateus 12, 25 e 26, ou Lucas 11, 17? Toda divisão será dispersa, será destruída. Por quê? Quem se rebela, quem se revolta contra o pastoreio, está se revoltando contra Cristo. Quem se revolta contra a igreja está se rebelando contra Cristo. Porque a igreja é a esposa do Senhor. Por quê? O pai, ele é um com o filho é um com o pai. E o filho é um com a sua esposa. Vamos vai dizer Efésio, porque ele deu a vida por essa igreja, por essa esposa. A comunhão do pai com o filho com o pai e o filho com a sua esposa. E o filho em comunhão com o pastoreio. Porque é o mesmo Espírito Santo ali que desce em Atos dos Apóstolos, que está em comunhão com o filho e com o pai. E assiste a igreja que está em comunhão com a esposa. Por isso, 2 Coríntios 11:4, Paulo fala bem claramente, biblicamente, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Porque não está em comunhão com a esposa, que está em comunhão com o Espírito, que está em comunhão com o Filho, que está em comunhão com o Pai, que está em comunhão com as colunas. Olha só, Coré se revoltou contra quem aqui, ó? Contra o pastoreio de Moisés, que foi enviado por Deus, ó. Número 16, 19, ó. É um show, cara, é um show. A Bíblia é um show para a gente entender, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Voltando aqui, por isso quando você comunga ali, você se fica um com o filho. Olha só. Coré tinha reunido, 16, 19, ó. Coré tinha reunido perto de si toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Eis que a glória do Senhor apareceu a toda a assembleia. Olha só, o 20. O Senhor falou a Moisés e a Arão: retirai-vos do meio dessa assembleia, e eu consumirei neste instante. Eles prostraram-se com o rosto por terra e disseram: ó Deus, Deus do Espírito, de toda a carne, um só pecou. E tu, olha só, e tu te ira contra toda a assembleia? O Senhor respondeu a Moisés: manda ao povo, apartai-vos de junto das tendas de Coré e Datã e de Abirã. Olha só foi um que se corrompeu. Por quê? Os outros também foram pagou o preço, porque tomou parte nessa rebeldia contra o pastoreio de Moisés. Porque ainda Moisés falando: Senhor, só foi um que pecou, porque o Senhor irá punir toda a assembleia. A divisão, Martinho Lutero só foi um homem. E todos que seguem esse fundamento protestante, essa divisão, essa distorção, esse fundamento, todos vão pagar como aqueles que seguiram Coré pagaram. Olha só. 22, ó. 16, 22, ó. Eles prostraram-se com o rosto por terra e disse: ó Deus, dos espíritos, de toda a carne, um só homem pecou, e tu irás contra toda a assembleia? Mas o Senhor respondeu a Moisés. Porque Moisés, ele é o pastor, ele é o porta-voz. Moisés estava questionando esse pastoreio. Como vai dizer, ó, 16, 1, ó. Coré, filho de Izar, filho de Cate, filho de Levi, Datã e Abirã, filho de Eli, e os filhos de Felete, todos os filhos de Rubens, levantaram contra Moisés, ó, juntamente com outros 250 israelitas, príncipe da Assembleia, ó, membros do conselho e homens notáveis. Olha só, de dentro, o protestantismo vem da onde? De dentro também, um que se revoltou e foi
fundar outro pensamento, indo contra o pastoreio. Olha só. Se você ler aqui do 1 até o 34, cara, você vai ver essa atualidade. Olha só. Só tô resumindo aqui, ó. 4, ó. Ouvindo isso, Moisés levantou-se com o rosto por terra e disse a Coré e seus cúmplices, só: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e quem é santo. Eu fará aproximar-se de si aquele que escolher. Eis o que tendes a fazer. Cada um tome o seu tributo, tu, Coré, e todos os teus sequazes, ó. Como conhecemos a verdade? Efésios 3:10. A divina diversidade de sabedoria será conhecida pela a igreja. Que tem um pastor, João 21:15-17. Que o Espírito Santo desceu sobre essa igreja, que assiste a igreja. A divisão, aqueles que se revoltaram, irão fundar outras igrejas, indo contra o magistério. Inspiração de outro espírito. Olha só, 27 agora. Números 16, 27, ó. Afastando o seu povo de junto das tendas de Coré, Datã e Abiram, saíram este último como suas mulheres, seus filhos linhos, e apartaram a entrada de sua tenda. Moisés disse então: nisto conhecereis o que o Senhor me enviou, fazendo toda essa obra, e que nada faço por mim mesmo. Olha só que Moisés está falando para Coré. Deus me enviou. O que eu faço, eu não faço por mim mesmo. É a ação, obra de Deus vivo, do Espírito Santo. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te falou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu declaro sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Pedro não está falando por si próprio. Deus que deu a revelação. Mateus 16:16. Olha só, cara. 8. Disse mais a Coré: ouve agora, o filho de Levi. Não vos basta que o Deus de Israel vos tenha separado da Assembleia de Israel, e vos tendo trazido para junto de si, para o serviço do tabernáculo do Senhor, e para estar a serviço da Assembleia. Faz-te aproximar de tu todos os teus irmãos, os levitas, e ainda disputam tais o sacerdócio. Que já está amplo para você entender, pô. Já está amplo. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios ali, ó. Olha só. 11, ó. 1 Coríntios 1:11. Pois acerca de vós, irmãos, eu fui informado pelos que são da casa de Colé, que há contenda entre vós, ó. Agora medito 10, ó. Rogo a vós, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Você está entendendo? O que Paulo está falando? Porque Mateus 16:18, Cristo fundou a sua igreja. Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Então, em João, você pega aqui em João, ó. João 17, 21, ó. Olha só, presta atenção. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim, e eu em ti, para que também ele esteja em nós. E o mundo crê que tu me enviaste. Disse-me a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um. Olha só. Nós, quem está falando de quem? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que desceu na igreja. Cristo, ele é um com sua esposa. O Espírito Santo é um com Cristo e com o Pai. O Pai é um com o Filho é um com o Pai. E o Espírito Santo é um com o Filho e com o Pai. Que desce na igreja. Então, se você se rebela como Coré, como Martinho Lutero, você está se rebelando contra a igreja de Cristo. E vão ser dispersos. Porque
tá no erro. Tá indo contra o magistério. Tá disputando como Coré queria disputar ali. Na Assembleia. Com Moisés. Ele, 23, eu nele e tu em mim, para que sejamos perfeitamente na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste, eu amaste como amaste a mim. Olha só. Agora, Lucas 11, 17. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizia, olha só, que expulsou demônios por Beelzebul. Olha só, segundo Coríntios 11:4, agora você vai ver aqui quem são essas pessoas que vão pregar outro Jesus diferente. O que Coré queria fazer? Não reconhecendo o pastoreio, não reconhecendo o envio, se revoltando. Ah, Pedro não é papa, a igreja católica é a Babilônia, a igreja católica se corrompeu, a igreja católica é pagã, como diz o Paulo Júnior. E por aí vai. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, ou você está de receber outro espírito do que a vez recebido outro evangelho diverso, do que a vez abraçado igualmente, aceitai, ó. Paulo fala para cortar pela raiz essas pessoas que anunciam outro Jesus diferente, por sua própria conta. Mas o que faço, 12? Ó? Continue a fazer para cortar pela raiz todo o pretexto que aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a... Nossa. Olha só. Então, meu irmão, é simples. Atos 2, do 1 ao 5. 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que lhe concedia que falasse. Atos Apóstolos 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo sua instrução aos apóstolos, que ele foi arrebatado ao céu. Olha só. Atos Apóstolos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção a minhas palavras, pastor universal. Pedro, Moisés ali, velho testamentário, o porta-voz, é prefiguração de Pedro. É um só pastoreio, é um só porta-voz, mas Coré queria ser o porta-voz, Coré queria ser o pastor também. Não, só foi enviado, foi Pedro, para ser o pastor universal. João 21, 15, 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, e lá em Judas 1, vai lembrar o que Coré fez, ó. 11. Ai deles, aqueles que andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro, caíram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Por quê? Balaão, ele é um falso profeta que se apegou a materiais. Esse evangelho carnal, prosperidade, etc. Olha só, Judas 1:11. Olha só. Os falsos profetas, eles se revoltam sim contra a igreja. Mateus 24. Se for possível, para seduzir até os eleitos. Mas não consegue seduzir o eleito. Os eleitos conhecem Bíblia, conhecem tradição, é obediente ao magistério. Tem um pastoreio. Não vive em divisões, pelo contrário, defende a igreja. Que nós somos guiados pelo magistério. O magistério, é só usar o nosso amigo aqui. É só 77. Para que o evangelho sempre conservasse inalterado, eu vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos.
a ele transmitir o seu próprio encargo de magistério com efeito a pregação apostólica, espécie de modo essencial nos livros inspirados que deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Olha só. Os apóstolos, eles deixaram sucessores. São pastores, são esses bispos que são divisores, etc., como diz o Augusto Nicodemos. Nós, presbiterianos, não fazemos culto ecumênico como católico. Claro, meu irmão, como você vai fazer um culto ecumênico que você não é sacerdote? Para consagrar a Eucaristia, vocês não foram enviados. Mas um Coré da vida. Essas igrejas, fundamento de homens, é o mesmo pensamento de Coré, pô. Você já percebeu? Sai de dentro, pô. Sai de dentro, porque não concorda com o bispo, com os diáconos, não concorda com a doutrina, não concorda com o pastoreio, não concorda porque vai fundar outra igreja, porque eles não são guiados pelo Espírito Santo, não são guiados pela igreja. Gálatas 2:7 são apenas pessoas que semeiam confusão e quer degrinir a única igreja autorizada por Deus na face da terra. Semelhante ao pastoreio de Moisés. É simples, irmão. Ah, mas toda igreja, Jesus está ali, toda igreja está salvação. Você pode ser salvo na igreja protestante. Aquele que não é contra mim. Então, você pode ser protestante, mas você não pode ser contra a igreja. Tem que amar a igreja. Se você é contra a igreja, você está fora. Você está degrinindo e blasfemando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Que usou os apóstolos. Pedro, cheio do Espírito Santo, os apóstolos 4:8. Fundada e gerada na cruz. Não por esse pensamentinho de Lutero em 1716 séculos de atraso. A igreja católica se corrompeu, então o Espírito Santo se corrompeu. Cristo, ele morreu em vão na cruz, meu querido. Você não está vendo isso? É só um cego que não enxerga isso. A igreja é um propósito de salvação. A igreja é una com o Filho. Como o Filho é um com o Pai. João 10:20, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. João 10:30. Eu, Pai, somos um. Eu, a igreja, somos uma só carne. Uma só. Então, não tem como, meu irmão. Não tem como. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Poderia viajar aqui na escritura mostrando toda divisão será destruída. Salve Maria. Sou missionário São Roberto.